Veganismo. Bom, há mais ou menos uma semana atrás, o usuário Thiago Melo pediu para fazer uma vídeo-resposta para um mini documentário do Instituto Nina Rosa chamado A Engrenagem. Eu não vou comentar exatamente todos os pontos do vídeo, só alguns aspectos gerais. Vou botar ele na descrição, mas não é necessário assistir para entender esse. Bom, a primeira coisa que a gente percebe vendo esse vídeo é como esse discurso é inocente. Ele imagina a natureza como algo em que os animais vivem felizes da vida e que vão saltitando pelo pasto e que vão envelhecer e morrer. Mas a gente sabe que na realidade não é isso que acontece. Os animais que vivem na natureza selvagem, eles não vivem só comendo grama e cuidando de seus filhotes. Eles passam por muitos problemas, sim. Eles têm que se esconder à noite de predadores, eles têm que correr, eles têm que sacrificar filhotes para poder salvar os outros. Eles têm que passar por um monte de coisas para poder passar pela seleção natural. Então a vida deles não é aquelas mil maravilhas. Muitas vezes eles são mordidos em uma perna e rastejam até o final da vida e morrem de fome. Isso acontece muito. A vida humana, antes de nós nos organizarmos em sociedade, ou pelo menos em pequenas aldeias, ela foi permeada pela fome, pela desgraça. Então a vida selvagem não é nada bonita como eles pregam. No final do vídeo vocês podem perceber qual é o estereótipo que eles defendem. Que nós devemos viver em harmonia com a natureza e assim os animais podem viver em paz. Como se viver em paz fosse realmente um tigre mordendo tua perna e você rastejando até o final da vida tentando achar alimento, morrendo de frio porque não achou um lugar para dormir e ainda sofrer durante todo esse processo. Depois, uma coisa muito interessante que aquele vídeo faz é de confundir a moral humana com o que a natureza deve fazer ou deixar de fazer. Para isso eu recomendo vocês assistirem um vídeo muito bom do George Carlin, que é um comediante americano, sobre o planeta. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. É um vídeo legendado em português, é um vídeo de comédia, mas que ele tem um fundo muito interessante, que é de como a gente não pode misturar a moral humana com a natureza. A gente tem essa mania de falar o que é certo e errado, mas não percebe que a natureza em si não tem certo e errado. A natureza não classifica se um guepardo comendo um veado é certo ou errado. Se um urso polar caçando um peixe é certo ou errado. Se um panda comendo um bambu está certo ou errado. Simplesmente acontece, são efeitos naturais. E assim como a natureza não fala se humanos comendo animais é certo ou errado. Isso é apenas um julgamento nosso. E que nós queremos atribuir para a natureza, como se fosse realmente errado comer animais. Isso é apenas um julgamento exclusivamente humano. Então hoje em dia a gente fica preocupado com matar animais, com comer animais, matar insetos. Algumas pessoas ficam preocupadas, mas não percebem que a Terra passou por muita coisa pior do que isso. E é isso que o George Carlin fala. Ele fala sobre meteoros, furacões, maremotos, terremotos, explosões solares, ameaças de outros lugares do espaço. Então, infinitas coisas que são fora do nosso alcance influenciar ou não a natureza. Nós somos apenas mais uma dentre as milhares ou milhões de espécies que vivem no planeta. Essa ideia de que nós vamos destruir o planeta é muito vaga. Sim, nós podemos destruir o planeta. Com a quantidade de bombas que nós temos hoje, podemos facilmente destruir o planeta. Mas é isso, destruímos o planeta. O planeta poderia ser destruído com um simples meteoro, com uma explosão solar gigante, com qualquer tipo de ameaça maior que a nossa capacidade de entender. Nós somos muito pequenos em comparação ao espaço. Qualquer coisinha ínfima que venha para a Terra pode facilmente destruir tudo que a gente conhece como planeta. E não vai ter ninguém julgando se é certo ou errado, porque a natureza não tem moralidade. Ninguém fica preocupado com os dinossauros, né? Que quando vem um meteoro e bateu na Terra, levantou uma nuvem de poeira tão espessa que não permitiu a luz do sol passar, as plantas não se desenvolveram e os animais morreram de fome. Todos os dinossauros morreram e quase todas as espécies de animais antigas também morreram. Mas ninguém tem pena deles, né? Ou se tem, ninguém fala que foi errado o meteoro acontecer. Porque um meteoro não está pensando se vai ser certo ou errado. Mas os humanos pensam. E os humanos querem categorizar os outros humanos, falando que esses estão fazendo coisas erradas para a natureza. Uma natureza que não tem certo ou errado. O certo e errado está na cabeça de cada um. E hoje em dia a gente vê muitos veganos falando que quem come carne é um assassino, que está destruindo a vida na Terra, que está destruindo o próprio planeta em si. Mas qual é o senso moral que essas pessoas estão usando? Até onde é ser um assassino?
Ou seja, se eu mato um animal, é ser assassino. Mas se eu mato um fungo, não é. Se eu mato um ser vivo, não é ser assassino. E se eu falo que matar qualquer ser vivo é ser assassino? Você vai comer o quê? Pedra? Areia? Não tem o que comer. Você necessariamente tem que se alimentar de seres vivos. Você prefere planta? Você prefere mato? Beleza, pode comer mato. Ninguém vai te criticar. Mas não critique quem opta por comer algo que é natural à espécie humana comer. Super natural, nós somos onívoros. Então comer animais está em nossa natureza. Predatismo, quando um animal come o outro. O leão faz isso e ninguém está lá julgando o leão. O tigre faz isso e ninguém está julgando o tigre. Cobra, pássaros comem outros animais, pequenos insetos. Enfim, diversos animais que comem outros animais e não estão sendo julgados. Mas quando o ser humano vai fazer isso, não pode, né? Daí a natureza não aceita isso. Como se a natureza aceitasse algo ou não. Então nós temos que entender que a natureza é totalmente amoral, sem ética nenhuma. Não significa que nós podemos matar uns aos outros, claro. Os seres humanos adotam certos conceitos morais para viver em sociedade. E caso os vegetarianos não saibam, sociedade é uma relação interespecífica entre uma espécie. Não existe sociedade de abelha com cupim. Existe sociedade de abelha com abelha e cupim com cupim. Não com espécies diferentes. Então a sociedade é um grupo de seres humanos. Esses seres humanos, para viverem entre si, vão se proteger. Como é o caso dos humanos, eles criam leis, criam regras, para não poder sair uma pessoa matando a outra. Não quer dizer que nós somos impedidos de matar outros animais. Esses animais não fazem parte da sociedade humana. São elementos que nós domesticamos para ajudar a nossa existência, para serem úteis a nós. Pode parecer um pouco utilista essa ideia, mas é o que realmente aconteceu. E também muitos veganos defendem que parar de comer animal vai parar o seu impacto ambiental, ou pior ainda, vai parar de matar animais, só porque você parou de comer animais. E todos os micro-insetos que você mata, pulgas, carrapatos, coisas que você não vê e mata. Daí não tem problema, né? Ou, se tem problema, daí você argumenta que vai fazer só um impacto mínimo. Quem exatamente que define o que é máximo e o que é mínimo? Muitas pessoas falariam que eu posso matar 1 milhão de bois sem nenhum problema. E outras falariam que o máximo é 100, outras falariam que o máximo é 10. E novamente, a natureza humana querendo impor uma moral a uma natureza que não tem moral. Isso sempre vai ter problema. Eu posso simplesmente falar para você que o certo seria ficar isolado em casa, comendo através de um tubo ligado na veia para manter as funções vegetativas, para danificar o mínimo possível a natureza. Porque se você sair de casa, você já vai estar respirando micro-organismos, você vai estar pisando em possíveis animais. Então, para manter realmente segura a coisa, você fica em casa sem se locomover. Isso realmente é o mínimo que você pode fazer. Mas eu acredito que ninguém queira fazer isso, né? Porque existe um bom senso que tem que ser seguido. Eu não estou falando que os animais devem ser mortos de forma cruel. Não precisa disso. Eles podem ter uma vida muito digna dentro de um cativeiro para